é referente como é feita a abordagem do assunto meio ambiente na escola. Então, Aqui. a gente tem que olhar o seguinte, a gente tem que seguir, eu tento seguir sempre a questão do currículo básico comum, do CBC. Então, normalmente no currículo básico a gente trabalha isso ou no primeiro ano ou no terceiro ano. Às vezes algumas escolas aí elas fazem um tipo de projeto e pedem para que a gente trabalhe isso daí no decorrer do bimestre, né? Mas, por exemplo, das minhas experiências que eu tive, se eu falar que eu trabalhei efetivamente a educação ambiental, assim, com eles, propriamente dito, eu estou mentindo, porque eu não fiz isso com totalidade. Teve uma vez que teve um projeto numa escola que eu trabalhei. Uma vez teve uma escola que eu trabalhei que ela teve um projeto e tudo mais, aí a gente conseguiu trabalhar um pouquinho da questão da conscientização, principalmente com relação ao ensino médio. Isso fundamental, eu não tive experiência de trabalhar com isso, entendeu? Alguma pergunta? Alguma coisa complementar que você quer saber? Como é que foi? Pode contar assim como foi. Então, foi no 2012, 2014, foi numa escola do bairro Lindéia. Aí a gente fez um projeto de plantar uma árvore, a gente plantou uma muda de pau-brasil, né? Aí nós pesquisamos o porquê que o pau-brasil ele está em falta na região, né? Como que foi o processo histórico que desencadeou o fato do pau-brasil entrar em extinção, né? E a gente fez um contexto histórico, um contexto geográfico e tudo mais. E depois a gente fez um apanhado geral e montamos gráficos, montamos painéis, né? Foi a única vez que eu lembro que eu fiz um projeto assim. E assim, a partir desse projeto que você fez nessa escola, você assim acha que os alunos depois desse projeto eles tiveram ou começaram a ver o meio ambiente de uma forma diferente, tiveram uma percepção diferente? Em alguns sim, claro que alguns, sempre tem aqueles alunos que você vê que consegue levar a sério aquilo que a gente fala. Mas infelizmente, como às vezes a escola pública, a escola estadual, não é nem questão de preconceito, mas é questão mesmo de percepção, é questão de não ter exemplo muitas vezes em casa, e o único exemplo que eles têm, a única fonte de inspiração que às vezes eles têm assim, é a escola, então não tem apoio, então eles não conseguem internalizar muito aquilo que a gente fala e não leva muito a sério, leva muito a brincadeira, né? Mas a gente já consegue identificar um ou outro que leva a sério. E dessa parte desses alunos que têm o acesso, que conseguem assimilar os projetos, você acha que eles podem mudar a comunidade, a família, o modo, vamos supor, de separar lixo dentro de casa, de ter ter a percepção. Isso, a percepção. A conscientização. Isso, questão, eles conseguem mudar? Ah, sim, com certeza, porque a partir do momento em que você faz esse trabalho de educação ambiental, desde os anos iniciais na escola, você está estimulando os meninos a pensarem de forma a protegerem o ambiente e verificarem a importância do porquê que se deve intervir no ambiente positivamente e proteger sobre qualquer circunstância, né? Certo. E assim, aqui na escola é feito algum projeto para educação ambiental? No tempo que eu tô aqui há pouco tempo, mais ou menos, acho que tem 2 meses que eu estou aqui, até agora não teve nenhum projeto voltado para isso em si não, entendeu? Até agora não. Claro que futuramente a gente pode pensar em relação a estruturar algum tipo de projeto relacionado a isso. Que a comunidade aqui, o público aqui é bem interessante. Certo, igual assim. Eles são motivados para isso. E igual, vamos supor, nas suas aulas, você dá aula de biologia, né? Quando você acontece de você abordar o assunto meio ambiente, os meninos terem se interessar ou não, ter aquela rejeição pelo assunto, ou não ter tanto aquele interesse?
Depende muito, igual eu falei, depende muito do aluno, depende muito da cabeça de cada um, né? A gente sempre tenta abordar o tema da forma mais interessante possível para atrair a atenção deles. Só que isso, infelizmente, na maioria das vezes não ocorre de forma satisfatória, porque eles são muito inocentes em algumas circunstâncias, eles são muito leva tudo muito na brincadeira, então eles desprezam muito daquilo que nós falamos, deixa assim em segundo plano. Para eles, eles têm outros assuntos mais importantes para pensar e para se preocupar do que pensar em educação ambiental, qualquer coisa relacionada ao meio ambiente. Entendeu? Claro que tem um ou outro que sobressai, que leva a sério, que participa, que traz dúvida, mas isso são casos bem raros. Então, assim, hoje o jovem não tem tanta sim. a Pelo menos consciência. no público que eu trabalho, que é público, na maioria das vezes, de escola estadual, que é público, né, mais de área periférica e tal, eu percebo uma dificuldade muito grande nessa aceitação e nesse entendimento. Aí a gente tem que tentar trabalhar de uma forma diferenciada, mas mesmo assim, às vezes, eles relutam um pouco para entender que isso é importante de fato para eles. Entendi. Igual assim, hoje a educação ambiental no Brasil ela é tratada de uma maneira transversal, que que em todas as disciplinas dentro da escola se deve trabalhar a educação ambiental. Você ter pelo menos um conceito dentro de meio ambiente dentro das outras disciplinas. Você como professor de biologia hoje, para você é mais fácil aplicar o conceito de educação ambiental. Você, assim, pelos colegas, os outros professores, você sente que eles têm a dificuldade em aplicar esse... Alguns têm rejeição, alguns falam assim, não, isso não está dentro do meu conteúdo, eu não vou ficar trabalhando uma coisa que não está dentro do meu conteúdo, que vai me prejudicar e seguir o cronograma, né, do CBC, o currículo básico comum e tal. Claro que alguns têm rejeição, outros também ajudam, outros querem trabalhar, outros contextualizam dentro do seu componente curricular de forma bem satisfatória, de forma bem interessante. Entretanto, principalmente os professores que são mais experientes, eles relutam um pouco, porque eles já têm, primeiro das vezes, uma aula já programada, uma estrutura de aula, uma forma deles de lecionar, e qualquer tipo de intervenção que vier de fora, qualquer tipo de acréscimo que é solicitado a eles para que coloquem em suas aulas, eles veem isso com maus olhos, acabam que desprezam e acabam que partem só para o conteúdo deles em si. Entendi. Bom, e assim, na sua opinião, o que um projeto de educação ambiental ele tem que ter para ser atrativo, tanto para quem dá esse projeto, como para quem vai ser ensinado, o aluno? Tem que ter uma união de teoria e prática, né? Você ficar só na teoria, falar sobre leis, falar do porquê que é importante, falar sobre, né, o processo de reciclagem, o processo de reuso e tal, reutilização, né? Isso daí para eles pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eles não vão internalizar aquilo de forma que eles levem para a vida toda. Acredito eu que se, por exemplo, fizer visitas técnicas, às vezes em uma unidade de compostagem, fazer visitas técnicas em um aterro sanitário, em um lixão e tal, talvez dessa forma eles consigam entender o porquê que eles têm que se conscientizar acerca da educação ambiental, né? É isso que tem que saber. Isso tem que ser feito desde a base, assim, desde o começo. Desde pequeno. Porque a partir do momento que quando chega adolescente, quando a gente vai trabalhar isso, que isso tem um conteúdo mais de terceiro ano, de ecologia, né? Aí quando a gente vai trabalhar isso, como é terceiro ano, então se deixar só para o componente, né? Só para o terceiro ano em si, como eles estão com outros tipos de preocupações, faculdade, Enem e tal, aí eles não internalizam nada, leva na brincadeira e fica só com aquilo que a gente fala assim que é informação de rápida transição, né? Só fica com aquilo no momento e depois despreza. Entendi. Não, Alan, então obrigada. São essas perguntas.